Olá a todos os amigos e amigas, este é mais um Figura da Cidade, esse quadro que eu tenho um enorme prazer em apresentar todas as quintas-feiras a partir das 19 horas. E hoje eu tenho um enorme prazer em receber Emano Garcia, lá do Espaço Cultural Alma del Arte. Vai falar um pouco da história dele com a cidade e fazer uma reflexão sobre a arte e a cultura da nossa querida Betim. Na apresentação, eu, Álvaro Alvinho e Lidiane Costa. E Alexandre Lidiane Costa. E Alexandre Nicolau. um forte abraço. Emano, é um grande prazer te receber aqui. Você que é uma figura que já é sócia do nosso programa, já teve aqui, já logo quando a gente começando, você teve e você que é um fomentador da arte, sempre provocando a sociedade em torno da consciência de levar a educação através da arte. Vai contar agora um pouco dessa história pra gente. Quando que foi que iniciou isso? Boa noite a todos. Na verdade, o prazer é meu, tá? E acho muito importante, valioso essa sua iniciativa. É bom que ela está indo e cada vez vamos torcer para que chegue a 10, 20, 15 anos, 30 anos, 50 anos, porque nós temos falta de espaço como esse, tá? Então, deixa eu desfazendo umas questões pequenas aqui, porque se tem uma coisa que para nós é muito sagrado, é essa nossa pequena máscara, que é o nosso nariz. Então é uma coisa muito sagrada para nós e nós temos os momentos para elas. Inclusive tem uma coisa que nós pedimos às pessoas nas suas manifestações: não utiliza nariz de palhaço. Não utilize. Normalmente a gente utiliza, as pessoas, né, nas suas... Emano, na verdade, a pessoa que reivindica qualquer direito, ela não sabe o trabalho que o artista tem para chegar à condição de fazer a outra feliz através do riso, que é a função do palhaço, né? Sim, a gente até entende que essas pessoas, elas usam esse nariz de uma forma simbólica para poder dizer que aquela autoridade, aquele momento, aquele órgão está fazendo aquela classe ou povo em geral de palhaço. Ou seja, não me faça de palhaço. E a gente tende a dizer que seria ótimo se os nossos governantes tivessem a capacidade de fazermos de palhaços. Porque ser palhaço, eu até poderia estender, ser artista é algo muito sublime, muito sublime. Então, a gente entende até como uma missão. E também tem esse lado que a gente carrega, né? Para chegar até onde que a gente chega, para criar o que a gente cria, montar os personagens, montar todo o nosso trabalho. E eu falo não só enquanto palhaço, não só enquanto ator, diretor de teatro, mas enquanto gestor público, enquanto gestor cultural, gestor e produtor cultural. Porque eu tenho a proximidade de diversos amigos, artistas, instituições que trabalham com a arte, e nós sabemos que é uma dificuldade que ela é praticamente geral. Emano, eu estou vendo aqui pelo retorno, o programa já está bombando. Daqui a pouco a Lidiane entra com os fortes abraços, fazendo os comentários. Quero dizer para você que está nos assistindo a importância da sua participação. Então não deixe de fazer aí os 3 Cs da mídia social, que é curtir,
comentar e compartilhar. Daqui a pouco a gente entra com o seu comentário e quem estiver gostando, não deixe de compartilhar. Meu mano, você fala um pouco quanto à gestão do processo da arte. A gente sabe que o palhaço, além de representar, ele monta o cenário, ele tem que montar o roteiro. Então é todo um processo muito com potencial acadêmico e intelectualizado muito grande. Quando você falou de gestão pública, você já esteve em alguns momentos da sua vida, por causa dessa sua capacidade com a arte e com essa vocação e esse empenho que te levou a ter essa relevância, você foi convidado em alguns momentos para também ser um gestor público fomentando arte. E como que foi isso? Aqui em Betim foi um momento. Eu estive na direção das oficinas da FUNARP. Foi uma experiência muito boa que me levou a ter acesso como é que estava funcionando e como é que funciona essa administração e essa gestão pública da arte em Betim. E uma coisa que eu observo é que a evolução é mínima, muito pouca. E foi uma coisa muito boa para mim. Na época tinha lei de incentivo à cultura? Se a gente for ver, a lei de incentivo, eu fiquei, né, do dia 5 de janeiro de 2009 até outubro de 2011. Foi quando pediram para que eu saísse. Então, pediram para que eu saísse porque eu estava, de uma certa forma, incomodando. Porque eu não concordava com certas coisas em relação, principalmente, à lei de incentivo à construção do teatro municipal e a construção do teatro lá do PTB, dentro do CPC. Que é o CPC Cultural Frei Chico. Mas a lei de incentivo, ela já estava já em exercício, porque o primeiro edital, ele entra por volta de 2001. Então, é até interessante uma coisa. Quando eu falo que, em relação à nossa gestão cultural na cidade, que ela não evolui, porque nós temos somente 2 políticas públicas efetivas dentro da cidade, em relação à cultura. E elas são lá dos anos 90. Uma delas iniciou lá por volta de 92, 93, 94, que são os CPCs. Se tornou uma política pública, porém não garantida por lei. Então, é uma política pública de governo, e por ser algo que tem Só explicar para quem está nos assistindo, os CPCs foram uma política criada em alguns governos, que a nomenclatura é Centro Popular de Cultura. Sim, o Centro Popular de Cultura tem uma história, né? Betim não é o criador dessa ideia. Essa ideia é criada lá nos anos 60, nos anos 70, na virada ali. Ela tem a intenção de levar a arte para as periferias, né? Sim, é para criar um centro popular, né? Um centro que dá abertura para todas as classes, principalmente aquelas mais caras. Vamos abrir para o público, eu estou vendo que está bombando o programa. Então a gente volta aí com 3 eixos aqui que a gente começou a falar, depois para a gente objetivar. É o Centro Popular de Cultura, os projetos, para a gente saber como que era e como que está, o Teatro Municipal e a Lei de Incentivo à Cultura. Aí depois a gente... Vamos abrir? Porque tem um roteirozinho aqui, a gente vai indo. Vamos lá, Lidiane? Vamos lá. O Claudinho Betim, parabéns pela divulgação da cultura da cidade. Adélia, parabéns, Lidiane linda. Ei, Adélia, mandando muito bem, Álvaro. O Zé Antônio Viola, grande amigo, forte abraço a todos. O Alex Bezerra, abraço e boa noite a todos. O Rio do Zoom, boa noite. Infelizmente, nossos governantes nos faz palhaços todos os dias. É um desrespeito com os artistas do meio.
Deixa eu só pegar a fala dele aí. Que aí eu volto lá, né? De dizer que é o seguinte, eles tentam nos fazer de idiotas, não é de palhaços não. Tentam nos fazer de idiotas, de palhaços não. Ó, o nosso retorno aqui hoje, eu não vou citar porque tô com uma dificuldadezinha, tá? Mas um grande abraço a todos, a nossa audiência está enorme. Gente, eu quero agradecer a audiência de todos. Mano, quando a gente fala... Você quer voltar aí? A Lidiane quer dar mais um comentário. O Gerald Silva. Tenho uma enorme admiração por você, Emmanuel. Sempre imbuído com as causas artísticas culturais. Aprendo muito contigo, irmão. Opa, esse é outro, né? Tem uma coisa interessante que nós temos os nossos resultados, e eu falo que quando eu falo, eu estou falando principalmente pela minha família Garcia e pela família Delarte, que neste momento está ensaiando lá no nosso espaço, saindo 2 espetáculos, que é o Pudor, que vai estar em cartaz no mês que vem, e mais 2. Pudor é dramaturgia, comédia? Não. Ou é romance? Não, você falou 3 coisas diferentes, eu não sei. Mas ligar assim, às vezes eu vou... Depois, mas então, o que essa família ela tem como bons resultados é por causa dos laços que nós apertamos aqui, principalmente na cidade, que eu poderia citar aqui vários nomes de pessoas que elas se tornaram elos conosco e de diversos segmentos, por causa, primeiro, da companhia Alma Delarte, que é uma associação de artistas, que a qual hoje ela já está chegando a quase 9.000 e poucos artistas e profissionais da área associados, praticamente no Brasil todo, e ainda nós temos alguns países da Europa, temos os Estados Unidos e a Rússia. Então, aí eu consigo te falar que são essas pessoas que fazem com que a gente consiga resultados que nós temos. E gostaria de voltar num ponto que nós paramos nele, sobre a questão que você falou sobre as leis, as políticas públicas. Então, o CPC, ele é uma política pública que vem lá dos anos 90. A lei de incentivo, ela começa a ser elaborada por volta de 99, ela já vira uma lei. Ela vira uma lei, tem o seu decreto em 2000 e já em 2001 ela começa então com seus editais. Ela é uma política pública, garantida por lei. Embora que, nesses anos, ela foi desrespeitada em algumas vezes. Os editais não foram lançados. E tem sido desrespeitado muito, que é uma lei que não vem sendo cumprida. Nós temos o ano passado, ela não teve o edital lançado, 2018 teve, inclusive temos alguns projetos que estão aí, alguns já foram realizados, estão outros que estão sendo realizados, e digo de passagem, tem 2 coisas que eu gosto muito de falar a respeito da lei. Primeiro, a qualidade dos projetos. Nós temos muito bons projetos, temos bons projetos nessas leis, nesses editais. E uma outra questão que nós temos que fazer uma mudança de visão sobre a lei. Nós temos que fazer uma nova discussão sobre a lei. Inclusive, para que nós possamos fazer uma análise desses praticamente 20 anos, nós temos algo em torno de uns 18, 19 editais, mesmo que tenha anos que não tiveram editais, mas nós tivemos anos que tiveram 2. E aí, avaliar, nós temos algo em torno de mais ou menos uns 20 e poucos milhões que foram aplicados nesses 20 anos. Nesses 20 anos. Nós temos algo em torno. Eu não tenho aqui o número exato, porque tem verba que é devolvida, por causa que o projeto não é feito pelo valor total. Então, tem uns restos que voltam. De nós analisarmos os resultados práticos disso.
porque ele é de incentivo. Quantos artistas nós temos na cidade que conseguiram avançar com esse projeto? Nós temos, tá? Entendi. Eu não estou falando, estou mostrando que nós temos. O projeto ele é para poder dar visibilidade, dar condição do artista valorizar e apresentar a sua proposta de arte. Sim, tem uma coisa que tem que ficar muito clara. Nos últimos anos, a lei de incentivo, ela passou a ter uma visão sobre ela, principalmente pegando por causa da antiga lei Rouanet, em que teve vários marginalizada problemas, e discriminada. e aí colocaram todo mundo num bojo. Nós Só fizemos... cuidado, gente, para a gente não ser colocar todo mundo no mesmo balaio. Porque, Né? eu fui presidente da comissão por um tempo. E uma vez nós fizemos uma análise de todos a verba que tinha sido colocada até por volta do ano 2010, que eu fiquei 2009 e 10 um pedacinho de 2011. Algo em torno de 3%, não chegava a 4% de projetos que por alguma razão ele não foi executado. Então é um número muito baixo para que nós temos aí... Para punir todo mundo. Aí você pega 97% e leva tudo para o lado como se fosse marginal, como se fosse vagabundos. E a população, ela passou, parte da população, ela abraçou essa... A questão da lei Rouanet, né? Em âmbito federal, ela foi muito marginalizada. Dava a impressão que todos os artistas de todos os segmentos tinham projetos aprovados na lei Rouanet. E aí, quando nós tínhamos ali naqueles momentos visto e aprovado a dificuldade de captar. Você aprovar que é diferente, nós aqui, Betim, é um fundo. A lei Rouanet, ele tem que aprovar o projeto e captar o recurso das empresas privadas. Pequenas empresas. Então, quem estava captando até recente aí, era um número muito pequeno. E colocou todo mundo no mesmo bojo. Mas a Betim, ele estava precisando de diálogo. Nesse momento, nós precisamos de diálogo. A nossa fundação cultural, no momento, ela não dialoga. Olha, lembrando que a Fundação Cultural esse ano ela vai ter um recurso superior ao recurso da Secretaria de Esporte. Então, a Fundação de Cultura, ela, além de ter um orçamento lá destinado para a Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Dona Noêmia Gontijo, de 1.800.000, que a gente não sabe se esse recurso vai ser garantido por lei mesmo para atender os projetos artístico-cultural da cidade. A gente torce para que sim, ou se vai ser para fazer grandes eventos aí, igual vem acontecendo na cidade. Tá, veja só. Quando eu falo a questão do diálogo, eu peguei o orçamento da FUNARP. Nós estamos hoje com algo em torno de 10 milhões e 80 e poucos mil para o orçamento. Eu acho que até pouco. Para atender uma certa demanda que nós temos, tanto de quem consome e de quem executa, é pouco. Quando eu falo do diálogo, eu até coloco a questão do orçamento em uma outra prateleira. Por quê? Se um orçamento é mais baixo e você tem diálogo, você vai minimizar coisas. Essa coisa vai ficar menor. E tem uma coisa que a gente não pode esquecer, que a Fundação de Cultura, ela pode, por ser fundação, captar recursos, né, de empresa privada, de instituições internacionais, Estado, governo federal, para ampliar esse recurso fora do orçamento do município. Ainda volto na tecla do diálogo. Ela tem essa condição, sim. Isso é previsto para ela. Não é fácil, tá? Não é uma coisa fácil. Mas ela tem. Existe um distanciamento
e me surpreendo muito, porque eu não esperava esse distanciamento, porque é uma pessoa que se encontra hoje na presidência, que é o Dudu, é uma pessoa que ainda tem uma admiração, é uma pessoa que a gente teve um convívio junto, uma pessoa que participou conosco em certas lutas, não participou muito não, porque só aqui nós fizemos em 2014, 2015, aqui a gente está falando do Centro Cultural Meu Canto. Só que, junto com o Nicomedes, nós participamos de 14 encontros. 14. Aqui ele não teve nenhum. Nós tivemos alguns na Delarte, lá ele esteve. É uma pessoa que tem um conhecimento da causa. Ele tem, porque é um artista. E faz produção dele e do seu grupo. Então ele entende, ele sabe como é que é essa produção, embora que produzir um grupo, produzir carreira, não é a mesma coisa de gerir uma pasta da altura de uma fundação ou de uma secretaria. Então, eu esperava mais diálogo. E o diálogo... Quem dirige carreira não precisa de diálogo, né? Eu acho até que precisa. Ele precisa também. Ele precisa de negociata. Sim, mas é diferente que... você gerir um espaço público. Aí é de diálogo diferente. Constante, contínuo. Toda vez que você vai dirigir uma instituição, você vai ter que ser um pouco mais, porque você vai ter que entrar em meandros, que quando você está dirigindo a sua carreira e dirigindo o seu grupo, você não entra tanto. Esse diálogo é para construir pontes. Pontes entre os artistas, ponte entre o poder privado. Mas eu vou eximir essa responsabilidade só do presidente da FUNARP, do Dudu. Um forte abraço para ele, para toda a família dele, uma família muito querida da cidade. Ele é uma grande figura, que é muito querida. Todos os artistas que vêm aqui fazem uma reflexão muito relevante e boa em torno do nome dele. Mas é um governo sem diálogo. Então, assim, ele vem dessa composição aí que acaba não tendo diálogo mesmo, principalmente com as classes. Né? Vamos abrir aí, Lidiane? Então, a questão do diálogo, você está falando isso para nós, os professores vieram aqui e falaram a mesma coisa, né? Está faltando diálogo do governo. É aqui. Vamos falar. Gente, lembrando que esse espaço não é um espaço de oposição, é um espaço plural e democrático. Todos os citados estão extremamente convidadíssimos a vir aqui, mas a gente está relatando como o programa a gente recebe todas as categorias, algumas demandas que vão surgindo aqui, e o Figura da Cidade tem esse objetivo: levar arte, cultura e cidadania para você com responsabilidade e transparência. Vamos abrir e daqui a pouco o Nicolau vai entrar com as curiosidades do dia e as curiosidades aí dos acontecimentos. O Rio do Zoom falou: Emmanuel, parabéns pela correção. Desculpa, mil desculpas a classes artísticas, verdade, nos fazem de idiota e forte abraço. O Gerald Silva falou: Emmanuel, você postou em sua página no Facebook uma pergunta: se existe união no teatro? Estendo a mesma pergunta para a música, que é a minha área. Qual a sua conclusão sobre e qual a solução? Diálogo. Diálogo, pontes. Porque nós estamos partindo para uma coisa muito egoística e começamos a tomar conta do nosso umbigo. Então, quando eu coloquei sobre o teatro, eu estava falando de uma forma, não estou falando de Betim, porque os grupos de Betim, eles são muito poucos, nós temos poucos grupos de teatro em Betim. Então, quando eu coloquei, e ele coloca a questão da música sobre a união, é diálogo, para que a gente possa construir pontes, e para que a gente possa saber que quando nós falamos de políticas públicas para a arte e cultura, nós não estamos falando para o teatro, para a música, para o artesanato. Nós estamos falando de forma geral. Se por acaso nós tivéssemos mais diálogo com a FUNARP, nós teríamos, e quando eu falo da FUNARP, 10 milhões e 800 eu falo da presidência, e quem está lá agora é o Dudu, ele está fazendo uma coisa que outros já fizeram também, que não tiveram diálogos. A maioria dos que estiveram lá não tiveram diálogo. O que tinham era sempre coisas direcionadas.
O que tinha eram coisas voltadas para determinados grupos de pessoas próximas. E eu desafio alguém me falar que isso é o contrário. Panelinha, E eu não panelinha. estou falando voltado aqui sobre o meu trabalho. O meu trabalho. Porque eu não tenho um trabalho voltado para o poder público. Eu sou um empresário da arte e cultura. Eu sou um empresário cultural. Eu não dependo de um dinheiro público da FUNARB ou de outra secretaria para que eu toque o meu trabalho. Mas acontece que eles têm que depender de nós. A Secretaria de Cultura, uma fundação de cultura, só existe porque existe a manifestação cultural. Senão não tinha sentido. Senão, aí por que fica uma coisa parada? Eu estou falando que falta diálogo, e eu estou me falando, estou colocando eu como exemplo, estou falando abertamente, e eu tenho 6 ofícios de 2017. Eu tenho 4 em 2018. Eu tenho mais 8 em 2019, e entre eles solicitando reunião. E as reuniões não foram me respondidas. Aí eu pergunto, por que a presidência da FUNARB não me respondeu? Dizendo para mim, eu tenho uma agenda para você no final de dezembro de 2020. E falo isso que eu tenho outras pessoas que elas não me autorizaram, que eu nem conversei com elas, que também já foram lá e não foram respondidas. E essa falta de diálogo, ela vai gerando essa desunião. E tem outra coisa, amigo. Nós, enquanto artistas, também somos culpados. Porque quantos de nós já fomos na FUNARB para poder cobrar? Mesmo levando o ofício e não sendo respondido. Porque agora eu vou fazer uma coisa. Eu vou pegar os meus ofícios e vou levá-las para o prefeito. Estou levando os ofícios para o prefeito. E quais que eram os ofícios? Um deles, solicitando o apoio para a Mostra Popular de Teatro, Circo e Dança. Valor, R$10.000. 42 atrações. Segundo, apoio institucional, não era financeiro, para colocar em Betim uma edição do Fest France, que é um festival que a nossa companhia produz junto com uma produtora francesa chamada Sokol, que acontece em Belo Horizonte, e aconteceu ano passado, ano retrasado, em Poços de Caldas. Uma delas foi em Poços de Caldas, outras foi para São Paulo, uma para o Rio, porque um dos nossos diretores ficou 2 horas aguardando o Dudu Braga. Eu tenho um ofício de um espetáculo, porque já que estava apresentando espetáculo na rua, porque nós ficamos cobrando. E eu achei uma forma muito deselegante, partindo da FUNARB, quando disse para mim assim, mandaram assim, Betim tem teatro, sim senhor. Isso aí é uma deselegância. E a FUNARB, ela é um órgão mesmo parecido com educação. Agora veja uma coisa. Oi, mano, eu quero só fazer uma intervenção. Uma coisa é quem está reivindicando, às vezes, não ter formalidade. Mas o atendimento do órgão público tem que ser formal. Não adianta ir com ironismo, não adianta ir com outros caminhos que não seja o formal. O servidor ou quem está ali lotado em cargo comissionado, ele está para atender as reivindicações e as demandas da sociedade com todo o respeito. O teatro, qual que é a sua avaliação do teatro quando ele ganhou aí no orçamento participativo entre uma unidade de saúde e o teatro? Primeiro, eu achei uma covardia. Achei uma covardia do governo naquele momento. Nesse momento você compõe o governo? Como é que é? Nesse momento você compunha? Você estava compondo o governo? Estava compondo o governo. E mesmo assim você não era favorável? Não era. Eu já não estava sendo favorável. Porque eu fui para o governo convidado para fazer um trabalho técnico. E aí, é óbvio que alguém fala, eu faço só um trabalho técnico. Isso é mentira. Porque o trabalho político
Quem está te coordenando, quem é o prefeito, os gestores, é político, você vai ter que entrar naquela bandeira ali. Então o que aconteceu? Para mim foi uma covardia, porque no ano anterior colocaram o Teatro Municipal para concorrer com a rodoviária. E nem a FUNARE ficou sabendo direito. A rodoviária ganhou. No ano seguinte, colocou o Teatro Municipal para concorrer com o hospital. E sendo que eram duas coisas, que... Aí o que acontece? Não era um hospital, não, era uma unidade de saúde. Era uma unidade de saúde, mas era chamado de Hospital Teresópolis. Ele ia ser chamado de Hospital Teresópolis. O que acaba acontecendo? Coloca a cultura em uma prateleira e coloca a saúde em outra, competindo como se por acaso você fala o seguinte: exatamente. Qual que é a mais necessária, a mais urgente? Qual que é a mais importante? Qual que você precisa? Sendo que as duas são importantes. E aí nós falamos o seguinte: nós vamos ganhar essa batalha, a gente vai ganhar. E houve um momento que vários artistas abraçaram. Alguns que estão dentro da FUNARB hoje não abraçou. O Dudu abraçou. O Dudu abraçou essa causa. Mas há outros diretores que estão dentro da FUNARB não abraçou. Porque naquele momento quem estava era PDT, PT. Aí era uma briga de partidos e que pouco importa o benefício que tem para o povo. O que importa é o benefício que tem para aquele grupo. E aí o que aconteceu? O teatro ganhou. Ganhou. Houve uma pouca vergonha do governo não iniciar a obra. Quando inicia a obra, nós tivemos que parar a obra, porque... E que está parada até hoje. Eles estão voltando com ela. A obra ela tem uma tomada, porque houve, num período ali, fizeram os levantamentos para que se pudesse avaliar dinheiro que foi aplicado, dinheiro que não foi aplicado. O teatro sair agora, né? Porque quanto mais tempo fica ali, é mais desperdício de dinheiro público. Vamos abrir aqui para a turma. Abrir para os fortes abraços aqui, para os comentários. Tá vendo, Emmanuel? É rapidão, olha, nós já estamos com 35 minutos de programa. Eu agradeço a sua audiência e quem estiver gostando, não deixe de comentar. Vou mandar um forte abraço para Vanessa Correia, para o José Antônio, Fernando Nando, a nossa Arielle Cardoso, Paulo Delaia, não, tem tanta gente, Selma Marta, Emerson Dias, Fabiano Cordeiro, Leônidas Ferraz, a Manuela Belém, Fabiana Oliveira, Marcondes, é muita gente hoje, gente. Dá para mandar um forte abraço para todo mundo. A gente agradece, viu? É o figura dessa cidade fazendo e levando a você um pouco da história da cidade com quem faz e acontece e cria essa história. E só temos a audiência porque tem as grandes figuras da cidade, igual o Hermano Garcia, e a gente tem um enorme prazer. Por falar nisso, nesse domingo no Espaço Cultural Alto Delarte tem o Sarau com C. Conta um pouquinho aí, daqui a pouco a gente volta para falar a gente retoma aí com essas políticas públicas voltadas para a arte, cultura. Tem muito artista bom, viu? Eu, como acompanho, eu vou adiantando aqui pro Hermano Garcia, que tem uma turma boa. Um é o Doce Melancólico, que é a turma lá do Marcos Pietá, talentosíssimo. E tem os meus dois amigos também, do Sou Trio, fazendo em vez de trio, um duo. Então eu quero parabenizá-los aí. Olha, eu na verdade, quando você falou que era só 30 e poucos minutos, realmente passa rapidinho, porque é muita coisa que a gente quer falar. Mas o sarau, ele vai acontecer domingo agora, por volta de umas 4 horas. E nós vamos ter, no sarau, além dessas duas bandas que você comentou, nós vamos ter o Dunk Paiva, Brisas Project. Nós vamos ter lá interferências e interseções, vamos ter... lá agora está com café. O pessoal lá agora está com café, viu? Está muito bom. Quem não conhece, sabe? Viu, Lid? Você conhece, né?
Inclusive o café tá aberto essa semana toda. Oi, mano, você lembra da Lidiane? A gente tocou lá no... Tá. Lembro. Ele que fez aquele evento, como foi? Foi o Vira Cultura. O Vira Cultura. Tinha que voltar, hein, mano, o Vira Cultura. Pois é, o Nicomedes ele fica me cobrando isso aí. Pois é, mas esse ano é um ano de eleição. Mas, gente, eu quero... Deixa eu só falar uma coisa aqui. Vai lá. Esse ano é um ano de eleição, então eu tenho muito medo de determinadas atividades, porque tudo vira política. Tudo vira política, e quando vira política parece que a gente é oposição. Se é oposição, é adversário. E aqui tem um detalhe, você não é adversário, você é inimigo. E eu deixo uma coisa clara, eu não participo de grupo político. Eu não tenho grupo político. Eu não tenho nenhum interesse de me candidatar a político. Eu não vou entrar em grupo político. É uma pena, então, mano, seria um bom candidato. Não, eu seria péssimo candidato. Então, o Sarau, ele vai ter o pessoal da Tayane Guedes. Tayane Guedes com a dança. O Raul Garcia vai estar lá. Grande Tayane, um beijo. Que é seu filho. É, o meu filho, Raul. E lá nós vamos ter um trabalho de fotografia, Fala o de endereço. filmagem. Endereço e Nós referência. estamos lá na Santos Dumont, 103, no Horto, atrás do Polo Esportivo, quase perto ali da PUC. E lá nós estamos assim com outros eventos também. Às quartas-feiras nós estamos lá com o Forró do Rei. Também está bombando o Forró do Rei. Aqui você tem que chamar o Soultri. Eles são bons no forró. Eu acho que eles já estão com as coisas lá mais ou menos nessa linha aí. E temos também nas segundas-feiras e nas sextas, o Raul, ele está com um curso de teatro lá nas segundas e terças, inclusive preparando para tanto para o UFMG quanto para o TU. Tem telefone lá, se alguém quiser entrar em contato, a página? Tem almadelaste.org.br, no Face também, Alma Delaste, no Instagram é Espaço Delaste, o telefone é o meu mesmo, pode ser 9801 4571. 9801-4571. A Miriam e a Ellen está fazendo um trabalho de teatro para crianças. Então, mas aos sábados ela está fazendo este trabalho lá. Qual horário? Aos sábados está acontecendo... Ela tem duas turmas, vou ter uma de manhã e provavelmente uma tarde. Ela vai estar trabalhando lá. Então, Gente, dá para levar criança, viu? Quero mandar um forte abraço por falar em criança pro meu caro amigo Rafael, que é o esposo da Lidiane, que enquanto ela está aqui, ele está lá de babysitter tomando conta da Liz, né? Manda um forte abraço para ele. Um beijo, amor. Obrigada, viu? E no dia 13 e 14 de março nós vamos ter a peça Pudor. Seu nome não é Nelson. Pudor é um drama psicológico. Baseado em peças em textos do Nelson Rodrigues. O nosso espetáculo. Imagina, eu estou falando não, mas para tirar uma onda de quem conhece alguma coisa. Mas nós pegamos 9 textos de Nelson Rodrigues e construímos um texto. E também nós estamos com um outro espetáculo que chama Na Companhia de Palhaços da Cidade de Vidro. Ou seja, é um espetáculo que é uma crítica. Temos participado de diversos festivais com ele e ele é um dedo também na ferida. Nossa, mas essa aí com o Nelson Rodrigues a gente vai ficar chocado. 13 e 14. Meu Deus! Às 20 horas lá no nosso espaço, tá? E vai ter ingresso também lá no espaço. O ingresso é popular, tá? A gente está trabalhando com ingresso popular e nós vamos aproveitar o seu espaço. Nós temos um projeto chamado Papo de Palhaço. O Papo de Palhaço é um fórum cultural e nele, além de nós termos atrações artísticas, nós temos um bate-papo. O último que nós fizemos, já presidente da FUNAB, a gente trouxe o Dudu. E foi muito bom, tanto ele quanto o Janitaz esteve lá. E a gente sempre leva para discutir arte, cultura, sobre as políticas, sobre esse diálogo e mostrar que quando eu falo desse diálogo, ele não tem que vir só do poder público com o artista. Tem que ser Ele provocado. tem que vir também do artista e ele tem que começar a ter essa conversa
Mas, Emmanuel, eu quero só ressaltar uma importância desse contexto dos poderes, do poder ali de cidadão e do terceiro setor, que é o Alma del Arte, é um terceiro setor, né, que tem esse potencial empresarial, o terceiro setor. E o seguinte, avaliar que também Betim nunca teve um representante da classe artística na Câmara Municipal. Então a falta deste diálogo parte também por parte dos nossos representantes, que são aqueles que deveriam levar direto as demandas do povo e das categorias para o Poder Executivo. Então a gente sabe que hoje a gente não tem nenhum representante dentro dessa vereança aí, dentro da Câmara Municipal, que provoque isso e tenha peito de ir lá e enfrentar. Passa por aí também, né? E passa assim, quem vai ser esse representante? Quando fala assim, e sempre falam isso, de a FUNAP tem que ser coordenada por um artista. Eu não vejo por aí. Eu vejo que ela tem que ser coordenada por alguém que saiba o que é administração pública. Ela tem que ser gestor. Porque o artista, tanto é que a gente vai ver que nós temos perfis diferentes. Nós temos artista que no palco ele é excelente, no estúdio ele não dá conta. Tem artista que não dá conta de gerenciar nem a vida dele. Então, nós temos essa coisa do artista que consegue ensinar, outros não conseguem. Então, esses talentos... E tem artistas que têm dificuldade com números para fazer o seu projeto. Ele cria uma das coisas que é muito questionada com a questão da lei de incentivo à cultura, que tem gente que não dá conta de se organizar. Tanto documento e tanta informação que precisa para poder para a pessoa entrar no edital, que tem muita gente que não consegue. Vamos abrir para a turma com um forte abraço da Lidiane. Betim Max. Quem que é esse Betim Max? Esse é um camarada meu. Nossa senhora. Ô Max, um forte abraço para você e sempre presente aí. Obrigado, sempre compartilha, bomba de compartilhar. Tem que tomar cuidado para não compartilhar em grupo de vendas e de negócios. O pessoal está reclamando. Tem que grupos de arte, cultura, política, que discute a cidade. O Zé Antônio Viola, parabéns pelo programa. Ele estava lá no Vira Cultura, falou que é muito bom. O Max, lindíssima, deu um ar diferenciado ao programa. E com esse vozeirão. Obrigada. O Rafael, um beijo, meu amor. Eu fiz até uma carinha, um coraçãozinho aqui. O Alex Bezerra. A Fiat nunca investiu na cidade, fez sua casa de artes em outra cidade. Na gestão última de Maria do Carmo, aceitaram patrocinar o teatro e abandonaram. Uma vergonha essa Fiat, que só explora a cidade e os trabalhadores. O Gerald Silva. Parabéns, Álvaro, pelo seu trabalho, dando voz a todos e levando informações importantes sobre a cidade. Tem um equívoco dele. A Fiat, ela não se propôs a fazer o teatro. A Fiat, porque o teatro, quando ele foi aprovado, nós temos os 2 artigos, 18 e 24, e quando ela foi aprovada, ele quando a empresa ela faz a doação completa, 100%, ela não tem que tirar nada do bolso dela, explicando de forma mais popular, e do outro ela tem que tirar um dinheiro do bolso dela. Na época era 20%. A Fiat não aceitou de tirar o dinheiro do bolso dela, tinha que transferir o projeto de um artigo para o outro. E isso não se faz. Então, não houve nenhuma iniciativa da Fiat de fazer isso. E ela queria, na época, inclusive, de mudar, já nas primeiras conversas, que o espaço chamaria Fiat. Algo que talvez seria tranquilo. A Fiat, ela tem um projeto no Teresópolis, que é o Árvore da Vida, e lá dentro acontece projetos culturais. Porém, aí é que está uma questão. Quando eu volto a falar nessa coisa do diálogo e das pontes, a arte e a cultura, ela sempre vai ser chamada quando as outras pastas estão falindo. Quando nós temos falência na segurança pública, chama projetos artísticos culturais para ir para as favelas, para ir para a periferia. Nós temos problemas dentro das escolas, cultura. Nós temos a saúde, cultura. Se nós soubéssemos o valor que é a arte e a cultura, inclusive o próprio povo iria valorizar mais.
Às vezes a gente não valoriza nem aquele artista que está dentro de casa. Agora, relembrar aqui que acabaram com 2 projetos que eram praticamente culturais. E eles têm nomes diferentes, mas lá dentro o que acontecia era arte e cultura, que era o Projovem e o Escola de Tempo Integral. E acabaram, são 2 espaços que acabam deixando a criança e o jovem em espaço de vulnerabilidade, com risco de ser captado aí pela marginalidade. Ok. Aí eu vou ter uma opinião um pouco diferente em relação ao quê? Na época da Maria do Carmo, nós tínhamos Escola da Gente. Projeto maravilhoso. E que estava na pasta da cultura. Tirava dinheiro da cultura. Não, saía dinheiro da cultura, mas a gestão era da educação. Não era da educação. Era da cultura. Era da cultura. A gestão era da cultura. Ela tinha a sua gestão própria. Que esse recurso não era dos CPCs, não? Porque tinha os CPCs. Não, recursos CPCs era uma coisa, os recursos, suas rubricas, estava tudo certo. Porém, teve que, no orçamento, em determinado ano, tirar 3 milhões da cultura para colocar na educação. Então vejam uma coisa. A arte e a cultura que acontece na assistência social, na educação, são ferramentas diferentes do que tem que acontecer dentro da FUNARB, que é o caso nosso, ou dentro da Secretaria de Cultura, porque dentro da Secretaria de Cultura nós estamos trabalhando diferente. Tanto é que a oficina que acontece dentro de uma pasta da cultura, o oficineiro, o artista, ele tem que ser oficineiro e artista, ele tem que dar aula da sua arte. Claro. Dentro da Secretaria de Assistência Social, ele tem que ser arte educador. Ele tem que fazer, não é que o menino aprenda a tocar violão. O violão, para ele, é um instrumento, é um mecanismo de transformação. Não que não vai acontecer na parte da cultura, mas na parte da cultura, tanto é que lá na Secretaria de Assistência Social, estou dando um exemplo da Secretaria de Assistência Social. Um é muito setorial, né? Ele vai usar a arte dentro do setor dele como outras coisas, o meio ambiente, e o outro é um setor específico para discutir a arte. E aí você vai ver que tudo nós temos condições de lançar a mão na arte e cultura. Nós tivemos uma pessoa que colocou assim: eu não preciso de artista. Nós estamos vendo a marginalização da arte, sucateamento da cultura. A gente falou de Nelson Rodrigues, aproveitem, porque a gente corre o risco daqui a pouco eles retirarem tudo que é do Nelson Rodrigues por causa de intolerância e censura, né? Pois quando você tem um projeto dentro, ele é um projeto social, não tem nem que fazer teste. Você não tem que fazer uma avaliação para esse menino entrar. Lá na secretaria dependendo do módulo, você vai ter que fazer. É formação. E o que nós temos feito já desde sempre dentro da FUNARB? Nós não temos na cidade uma capacidade grande de formação. O que nós temos de resultado de formação, ela vai muito pela capacidade dos individual, né? Ou então do indivíduo dos oficineiros. Porque os artistas que estão dando aula nas oficinas dos CPCs, não só os de agora, inclusive alguns de agora já vêm de outras gestões, são muito bons. Se você pegar uma lista, você vai tirar aí um número muito pequeno de alguns que estão iniciando, mas a maioria é muito boa. Mano, agora é o seguinte, nós vamos ter que fazer um outro programa, porque eu quero que o público conheça um projeto que você tem de um centro, seria meio que um formato de centro administrativo, mas seria um centro cultural, onde abrange várias artes. Eu quero falar aqui, como a gente citou ponte, diálogo e pilar, eu quero falar, tem uma figura da cidade que ele às vezes não gosta de ser citado, mas é o Carlos Nicomedes, e esse fim de semana eu encontrei com uma outra figura que eu sou fã, que é o Celso Moretti, e ele falou da importância que o Carlos Nicomedes tem nesse pilar, porque quase tudo passou por ele com pontes e diálogos. Depois ele me xinga. Mas o Celso está certo.
E assim, aquilo me deu uma reflexão muito grande de outras coisas. Ó, nós já estamos indo com quase 1 hora de programa. Quero agradecer a presença. Vamos encerrando, Lidiane. Hoje a Lidiane vai encerrar esse programa de arte, cultura e cidadania. Eu acho que tem mais comentários. Vamos fazer os últimos comentários. Ô, turma, vocês não fiquem com raiva. A gente encontra com vocês às vezes na rua. Fala que a gente não está fazendo o seu comentário aqui, mas às vezes tem muitos comentários. É muita gente participando. O Alex Bezerra de novo. Alguém sabe explicar porque os shows de artistas, principalmente famosos, são contratados por empresa da cidade ou de amigos da Funarp, que terceiriza essa contratação ao invés de ir direto no empresário do artista? Nem preciso comentar que é uma maneira de favorecimento explícito e moral no mínimo. Eu não posso comentar nada porque eu não tenho fundamento e eu posso criar um fato que não existe. Eu não estou falando que não exista, viu, Alex? Eu estou falando que eu não tenho base para poder fazer uma afirmação tão séria dessa. Exatamente, a gente não tem propriedade para te responder essa pergunta. Na verdade, isso aí tem que ser encaminhado ao Ministério Público se alguém tiver mesmo o fato, né? Porque quem acusa tem o ônus da prova. O que ocorre essa questão de contratar um artista e vai contratar direto com o seu empresário. Quando ele falar que tem um empresário é uma coisa, a agência de contratação é outra. E existe licitações onde uma certa empresa ou empresas concorrem para que ela possa fazer as contratações. Então, vou dar um exemplo aqui da Funarp. Se a Funarp ela abriu essa licitação, participou um número X de empresas que vão fazer vão participar. Ganhou uma, ela que vai fazer as contratações daí para frente. Isso está previsto na Lei 8666. Que é a Lei de Licitações e Contratos. Emmanuel, fala de novo aqui. A data do sarau é sábado agora. Domingo, perdão. Por volta das 4 horas, a gente fala. Ô, gente, chega cedo, hein? 4 horas. Aproveita e toma um cafezinho, já que tem um café lá. Café, um bolo de cenoura. Dá para levar a criançada que lá no espaço muito legal. Pode, porque o sarau ele é um público livre, tá? É muito tranquilo, então não tem problema não. E é por volta das 4 às... Aí vai estar lá para as 9, 10 horas. Então, gente, já o Pudor não, tá? O Pudor não é um espetáculo para criança, é um espetáculo para acima de 14 anos. Mas ele vai ser apresentado no sarau com você, não? Não. Então é duas coisas. É duas coisas diferentes. Tá? Entra na página que vai ser divulgado lá também, né? Sim. Vamos encerrando, Então vamos. Queria agradecer ao Nicomedes, ao Nicolau, a você, Emmanuel. Obrigado. Não é não? Vamos mandar um forte abraço? Álvaro Alvim, um forte abraço.